Bom dia, irmãs, a paz do Senhor. Vamos começar mais um devocional. Vamos continuar estudando o livro de Romanos e hoje nós vamos ler o capítulo 2. Pegue a sua Bíblia para poder acompanhar comigo. Se você ainda não é inscrita no canal, se inscreve agora para você não perder nada e tá aqui com a gente estudando a palavra de Deus juntas, amém? Vamos lá então começar a ler Romanos 2, que diz assim: Por isso, você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é. Pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. E vocês que condenam os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensam que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Mas, por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação para os egoístas, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego, mas haverá glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Assim, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos os que pecaram sob a lei serão julgados pela lei. Porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei é que são justificados. Quando, pois, os gentios que não têm a lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos das pessoas, de acordo com o meu evangelho. Mas se você diz que é judeu, confia na lei e se gloria em Deus. Se você conhece a vontade de Deus e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei. Se você está convencido de que é guia dos cegos, luz dos que se encontram nas trevas, instrutor dos insensatos, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, você, pois, que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega que não deve roubar, rouba? Você que diz que não deve cometer adultério, adultera? Você que detesta ídolos, rouba os templos? Você que se gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. A circuncisão tem valor se você pratica a lei, mas se você é transgressor da lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Portanto, se a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será essa incircuncisão considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele julgará você, que embora tenha a letra da lei e a circuncisão, é transgressor da lei, porque não é judeu quem o é, apenas exteriormente, nem é circuncisão,
aqui é somente na carne. Porém, judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão é a do coração, pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Essa palavra, irmãs, nos faz refletir sobre aquilo que nós julgamos no outro, mas não praticamos. Essa palavra nos instrui a respeito de não só falar do Evangelho, mas viver o Evangelho. E fala sobre o justo juízo de Deus, que nós somos indesculpáveis quando julgamos os outros, mas não praticamos aquilo que nós julgamos. Então isso é uma advertência à nossa vida. Todas as vezes que a gente olhar para o nosso irmão e querer ver nele algum tipo de perfeição, quando em nós mesmos existem tantos e tantos e tantos defeitos, nós precisamos olhar para os nossos irmãos não com um olhar altivo, mas com um olhar de graça, de misericórdia, o mesmo olhar que o Senhor tem para a nossa vida. Porque podemos sim praticar boas obras em áreas da nossa vida, mas sabemos que temos áreas da nossa vida que nós somos ruins e precisamos da graça do Senhor. Por isso nós não devemos julgar o nosso irmão, mas devemos orar por ele. Não devemos usar um jugo que a gente não quer que o Senhor use a nosso respeito. Então a gente precisa, como diz no versículo 4, usar da tolerância e da paciência de Deus, não ignorando a bondade de Deus, mas nos levando ao arrependimento, nos levando à revelação daquilo que o Senhor tem nos mostrado a respeito da palavra. Que a gente venha ter um viver de misericórdia, de humildade, sabendo que a nossa vida, muitas das vezes, nós queremos fazer algo, mas nós não vamos conseguir, porque a nossa carne odeia a glória de Deus. A nossa carne sempre vai tentar fazer aquilo que é contra a vontade de Deus. É uma luta até que Jesus volte e transforme o nosso corpo corruptível em um corpo incorruptível. Mas até que Jesus venha, essa é a nossa luta. E nós não podemos nos colocar num patamar que nós não estamos. Nós precisamos orar um pela vida dos outros. Precisamos nos consagrar ao Senhor. Porque todas as vezes que nós julgamos o outro, nós estamos colocando duplo juízo sobre a nossa vida. Então que a gente tenha humildade de entender que quem somos nós para julgar o nosso irmão? Nós precisamos orar com o nosso irmão. Nós precisamos ajudar o nosso irmão em oração. E é nesse lugar que o Senhor quer que a gente esteja. Nesse lugar de não julgar, mas ajudar. E o Senhor diz assim na palavra, no versículo 21. Você, pois, que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega que não deve roubar, mas rouba? Você que diz que não se deve cometer adultério, adultera? Você que detesta os ídolos, rouba o templo? Você que se gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão? Pois está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Irmãos, isso é muito sério, porque o nome de Deus tem sido blasfemado por todas as vezes que a gente ministra algo, mas não pratica o que ministramos. A nossa vida com Deus deve ser a prática daquilo que nós lemos, aprendemos. Nós precisamos viver aquilo que a gente ensina. Nós precisamos viver. Nem sempre vai ser fácil viver aquilo que nós estamos ensinando, mas por isso precisamos ter um coração quebrantado ao Senhor, um coração arrependido, que o Senhor vê verdade. E todas as vezes que a gente olhar para a nossa vida
e não conseguir enxergar uma forma da gente conseguir praticar essas coisas que nós aprendemos, nós precisamos ir até o Santo dos Santos, colocar o nosso joelho no chão e clamar a graça do Senhor Jesus. E isso é muito sério, porque existe duplo juízo para quem ministra a palavra, para quem ensina. Então a gente não pode ensinar só da boca para fora. A gente precisa de fato buscar forças naquele que é o único capaz de nos fortalecer e nos ajudar. Nós não podemos ser hipócritas de ensinar algo que nós não praticamos. Ou se ainda não praticamos, nós precisamos correr para poder pedir ao Senhor ajuda em tempo oportuno. Então que essa palavra fique no seu coração. Não é que você não deva ministrar, e isso é um problema que muitas irmãs, muitos irmãos passam. Como eu vou ministrar se eu não consigo praticar? Como eu vou falar da palavra? Olha para mim, eu não consigo viver isso. Olha para mim, eu sou uma miserável, eu sou um miserável. E o Senhor está vendo o seu coração. Quando você fala isso, quando você de fato entende que você não é justo, não é justa para ensinar tais coisas. Mas o Senhor está olhando o nosso coração, a intenção do nosso coração de ensinar aquilo que é certo, aquilo que é correto, a intenção do nosso coração de agradar ao Senhor. E por mais que a gente tenha dificuldade nessa área, nós estamos ali clamando ao Senhor por ajuda. Então que a gente não venha deixar de falar sobre essa palavra. A gente não venha deixar o inimigo nas nossas almas nos paralisar. Os pensamentos contrários, os dardos inflamados de Satanás nos paralisar. Porque é isso que Satanás quer. Mas quando temos um coração quebrantado diante do Senhor, nós olhamos para a nossa vida e conseguimos enxergar que não é pela nossa força, mas é pela graça, é pelo sangue de Jesus, é pela força que há no Espírito Santo de Deus. E nós precisamos buscar isso todos os dias da nossa vida. Amém, irmãs? Amém, irmãos? Que essa palavra fique no seu coração e que você se levante como uma serva, como um servo, como uma flecha nas mãos do Senhor. Não se paralisando, mas tendo um coração humilde de obedecer e de ensinar. Mas não só ensinar da boca para fora, mas de praticar aquilo que você tem ensinado. E o Senhor vai te honrar em nome de Jesus.